Teremos agora a nossa terceira palestra do dia, intitulada Onde, Quando e Como acontece a junção entre a medicina e a espiritualidade, uma proposta neurobiológica, que será proferida pelo Dr. Dorval de Andrade Tessari. Dr. Dorval é médico ginecologista com ênfase em psicossomática, graduado em medicina pela Universidade de Caxias do Sul. É especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Fundação das Pioneiras Sociais do Rio de Janeiro. Formado em hipnose e psicoterapia ericksoniana pela The Milton H. Erickson Foundation e no enfoque holístico de la saúde e la enfermidade desarrollado por la doutora Adriana Schinack. É participante de grupo de apometria no Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos. É presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática no Rio Grande do Sul. Coordenador da formação clínica em psicossomática no Recriar. Estudioso dos processos de adoecimentos relacionados aos pensamentos com as doenças físicas e mentais. Autor do livro Tudo Tem Sentido, inclusive o câncer. Com a palavra, Dr. Dorval de Andrade Tessari. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente ao convite que foi feito a mim, inclusive por estar representando a casa do Jardelino Ramos. Eu sempre me imaginei em algum momento estar num palco como esse aqui, como eu nunca até hoje eu tive a oportunidade. Até pode bater foto para ver se eu fico bem, mas eu gostei, tá legal. Então eu já combinei com o pessoal lá que eu vou clicar, né? Então, assim, a minha formação ela é médica. Eu sou um médico alopata. Ao longo do tempo, em função das incertezas que a medicina me trouxeram, eu desenvolvi uma capacidade de interrogar aquilo que não me era dado como uma resposta. E aí eu comecei a transitar por um mundo e que eu tive como presente o Dr. Antônio Carlos Costardi, o médico neurocirurgião da cidade de Taubaté. E ele trazia as obras fundamentais de George Grodek, um médico alemão que nasceu em 1866 e morreu em 1934. Mas algumas coisas elas não fechavam. Eu não tinha respostas, não que eu tenha hoje, vamos deixar claro, né? Mas as minhas incertezas elas eram absurdas. E no mês de agosto, eu estava aqui no Congresso de Ginecologia e Obstetrícia da Sociedade Brasileira, da Sociedade Paulista de Ginecologia. Aí, por qual motivo eu faço essa apresentação com esse título? Quando eu estava no Congresso, foram 3 dias, 96 palestras. Em momento nenhum, houve uma apresentação falando da mulher. E não houve nenhuma apresentação falando do ser que estava encarnado uma mulher. Ali se passou durante 3 dias estudando úteros, mamas, endométrios. E isso me reporta a minha primeira apresentação que eu fiz na minha cidade de Caxias do Sul, quando me convidaram para um debate clínico. Então eu colocava uma ecografia e colocava assim, então era um tumor de tal e tantos centímetros. Qual era a minha conduta? E eu estava chegando lá na minha cidade com 26 anos, junto com grandes professores, e todo mundo dizia, olha, eu faria isso, eu faria aquilo, e eu respondi. Eu não vou dizer absolutamente nada, porque eu não sei quem é essa pessoa que tem essa fotografia de um exame. Não preciso dizer que ali começou a minha saga de ser discriminado. E, a bem da verdade,
sempre foi um padrão meu de ser um cara debochado, procurar quebrar o status quo, mas eu não deixo de ser médico alopata. Então, esse é o logo do Congresso de Ginecologia. Bonita essa foto, né? Eu bati ontem. Parece um cristão. Tem uma história que um monge, um samurai, ele se dirige ao monge na sua última saga para atingir a parte mais superior. E ele pergunta: mestre, o que é o céu e o que é o inferno? E o mestre olha para ele e diz assim: você é um burro, você é um imbecil, você não é nada, você não merece estar na minha frente. E aí o samurai pega a espada dele e quando vai decepar a cabeça, o mestre baixa a cabeça e diz assim: isto é um inferno. O samurai, de posse dessa situação, ele fica completamente perplexo e tomado de uma compaixão. O monge diz: este é o céu. A nossa vida, independente da espiritualidade, independente daquilo que, como nós vivemos, nós criamos o nosso céu e o nosso inferno. E se eu coloco na condição, eu estou aqui, eu tenho que usufruir todas as minhas condições possíveis para desenvolver minhas potencialidades. Ontem, eu estava dando uma aula e eu disse que o grande problema hoje entre espiritualidade e ciência é que um trabalha no sistema operacional Windows e outro no iOS. E todo mundo diz que é o melhor, porque tu só sabe lidar ou com o Windows ou com o iOS, que é do Mac. E a questão é que ninguém se propõe fazer um software que faça com que esses programas eles se comuniquem. E aí vem mais uma expressão que diz assim: toda pessoa que só tem um martelo acha que todo problema é prego. E assim é na medicina, é assim na espiritualidade, em qualquer segmento. Nós defendemos ideias, muito provavelmente, que não são nossas. E isso nos tira a capacidade de interrogar e de perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Meu pai morreu em 2020. E com 85, com 83 anos, eu fui para o meu pai, eu disse assim: vou perguntar para ele, afinal, qual é o sentido da vida? Afinal, um cara de 83 anos, ele vai me dizer, e eu imaginei que seria o máximo. Só faltei botar gravata para conversar com meu pai. E num domingo à tarde, eu sento com ele, meio que pomposo, eu pergunto: pai, afinal de contas, qual é o sentido da vida? E o meu pai, com uma simplicidade atroz, ele disse: ué, Dorval, não é viver? Levantei e fui embora. Para ele era só isso. Para mim, inclusive, é encontrar um sentido de viver. Que Deus me abençoe, eu poder ter sempre essa capacidade de questionar. Então, a questão é: como e para onde estamos olhando? E qual a lente que eu utilizo?
O mundo é exatamente aquilo que a gente quer que seja. E tudo vai depender da lente que nós usamos. Nós podemos ter só o cristalino, por exemplo, eu estou usando o meu cristalino e eu tenho uma lente acessória, que é uma lente de contato. Senão eu não estaria enxergando vocês. Mas aí nós podemos ampliar através de um telescópio, e hoje, com um grande telescópio, que nós somos capazes de olhar essas imagens aqui, no céu, eu não sei se é o céu, se é para cima ou é para baixo, mas com certeza eu estou olhando para uma coisa que se chama passado. Está aqui. Ninguém em consciência, há 100 anos, podia imaginar que isso aqui existisse. E existe também uma grande expressão que é assim, ó, o homem não descobre nada. A natureza permite ser revelada. Isso aqui não existiu há 6 meses atrás. Sempre estava ali. E tudo aquilo que nós estamos falando aqui, sempre existiu. Nós não estamos... Só um pouquinho. Obrigado. É que eu pedi para bater, porque não me batem foto minha, eu pedi para ele. Obrigado. Então, nós temos que ter a clareza de que nós não descobrimos nada. Nos é dado, de tempo em tempo, lentes diferentes capazes de ver aquilo que nós não tínhamos a capacidade de ver. É só isso. E se nós formos olhar para o nosso passado, em civilizações antigas, eles já faziam isso. O Mauro vai falar isso amanhã. Se o todo é todo, preste atenção, se o todo é todo, nada pode estar nem além ou aquém. E se nada pode estar lá ou aqui, não há fronteira possível que possa ser definível. Se o todo é todo, nada pode estar nem antes e nem depois, visto que o tempo exige espaço. E se eu estou contido no todo, o todo está contido em mim. O todo que habita em tudo é o mesmo todo que habita em mim. E aí já vem algumas situações que, se eu quiser descobrir a divindade, eu não preciso olhar para o céu. Basta olhar para dentro de mim. E a questão é, para onde eu estou olhando? Essa é uma fotografia de uns 5, 6 anos atrás, o último dia na cidade do Rio de Janeiro. Perceba o olhar dessa criança. E perceba o olhar das outras pessoas que estão no mesmo lugar. Essas outras pessoas, ele está dirigindo o olhar para algum lugar. E todas as outras pessoas preferem fazer o registro fotográfico de um tempo que jamais vai se recuperar. Essa criança estava vendo a coisa mais importante. Os outros foram ver o momento na perspectiva de passado. E vocês percebam, olha só que coisa interessante, né? Eu estou aqui num palco, o tempo inteiro eu estou fazendo um jogo que eu estou mais seguro e menos seguro, e para não cair, eu estou cuidando dos meus pés, isso é um fenômeno.
Então, eu tenho que ter cuidado para não cair. Quantas vezes nós, em nossas vidas, deixamos de ser essa criança para ser todas aquelas outras pessoas que preferem ver a vida passar por uma lente fotográfica? Para dizer o que depois, já que é passado? E Antônio Damasio, que é um neurologista português que trabalha na Universidade da Califórnia, ele diz: uma vida não sentida não teria necessidade de cura. Uma vida sentida, mas não examinada, não seria curável. E tudo remete à questão do sentido que eu dou para a minha vida. E vamos pegar essas imagens. Aqui eu tenho um desenho esquemático daquilo que é a Terra, em direção ao macro, um grande berçário de estrelas, e a galáxia. Aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho um átomo, e aqui talvez eu tenha alguma das imagens ainda que é anterior à questão da teoria das cordas. A pergunta que eu faço para vocês, vocês acham que isso aqui são imagens coincidentes? Um cometa, uma fragmentação, aqui, um espermatozoide, uma fecundação. Vocês acham que essas imagens aqui, elas são coincidências? Ou elas existem no mundo de lá e no mundo de cá? No mundo do alto e no mundo do baixo? Então, será que eu, para ter acesso a essas informações aqui, eu preciso ter um telescópio? Ou basta eu olhar para dentro de mim? Quando tu procura fora, te esqueça, porque a resposta dentro de ti não é isso que dizem. É isso, né? Bom, olha aqui, a fragmentação de uma estrela, a divisão de uma célula humana. De uma estrela, divisão, olha a separação, e aqui a criação de duas células. Se A é igual ao B, B é igual ao C. Isso é uma lógica. E essa talvez é a imagem mais impactante para mim. Vocês percebam que isso aqui eu estou olhando para um passado. E aqui é uma montanha, e vocês imaginem que atrás daqui existe um abismo, um infinito. Isso aqui eu tenho anos e anos-luz traduzido numa tela de um computador. O que vocês acham dessa imagem, que é um berçário de estrelas e com um grande berço, aonde nós somos formados dentro das nossas mães? Eu vou trazer para vocês aqui a imagem de uma explosão solar. Será que tem como ativar essa questão da primeira? Esse é um vídeo da NASA, essa primeira aqui. Então, assim, esse filme, ele traria a explosão solar,
com grandes ondas de fogo, formando campos, grandes campos eletromagnéticos. E aí agora perceba. Então, assim, aqui é a vida se manifestando, que vida é vibração. Agora vamos colocar adiante. Olha aqui a ovulação. Isso é coincidência? Ou eu tenho que abrir mão da lógica? Essa é uma imagem microscópica do osso. Aqui é uma imagem das profundezas do universo. Se 85% da energia existente no universo é escura e eu não sei o que é, por que eu devo supor que só os meus 15% vai reger os outros 85%? E se o nosso horizonte cósmico é de 13,7 bilhões de anos-luz, além desse horizonte cósmico, eu não sei o que tem. E tem uma coisa mais aterrorizante. Eu não sei e nem tenho ideia do que possa existir. O número de universos, pelos cálculos matemáticos, é 10 na 500 potência. Nós estamos falando de multiversos. Então, essas energias que regem o universo não vai reger o meu pensamento? A minha avó já dizia que tem gente que é lunática e que não é. Por que se o meu corpo é composto de 70% de água, a Lua interfere nas marés 7, 8 metros, dependendo do lugar, por que não vai mudar alguma coisa no meu corpo? E isso da coisa mais básica que existe, que é a água. E as outras energias? Aqui é um desenho esquemático do início do universo. E agora eu quero que vocês prestem atenção o que é o início da vida. Eu tenho um óvulo, que dentro do óvulo tem um gameta feminino. Vem um gameta masculino. Eles habitam o mesmo lugar. Então, são polaridades, o masculino e o feminino. Eles habitam o mesmo lugar, porém ainda eles não são. Para que eles sejam constituídos, o ser, o masculino e o feminino, ele tem que se juntar. E naquele momento, existe a implantação daquilo que a gente chama como divino. E percebo se essa imagem aqui, ela não é apaixonante. Olha aqui, ó. E aquela primeira célula que existia, ela deixa de existir para formar outras duas. Essas duas vão formar 4, mas essas deixam de existir. A minha pele é fruto da primeira junção, lá de 60 e tantos anos atrás. Eu carrego o mesmo DNA daquele primeiro momento ali. E a pergunta que eu faço para vocês, a justa posição dessas imagens é uma causalidade? Deus queira que não seja. Torço. Porque aí parte da minha fé vai embora. Porque se esse ser divino, que controla
tudo isso aqui, que eu imagino, o que eu não imagino, e nem aquilo que eu suponho que possa existir. Ele não vai coordenar o meu pensamento? Então, a proposta é que seja feito um novo olhar. E aí, agora, nós começamos com uma coisa da parte da neurobiologia, que, então, tu tem duas pessoas, pessoa A ou pessoa B, e, a partir do momento em que essas criaturas estão frente a frente, existe uma estrutura cerebral. Essa estrutura cerebral é que ela vai dar a captação de todo o sensório do mundo externo. Ela me posiciona, essa estrutura me posiciona para eu entrar em contato com tudo aquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo. Ela me posiciona perante o mundo físico. Da mesma forma que ela capta, ela transmite sinais, por exemplo, para eu estar aqui na berlinda, me equilibrando. É o meu cérebro que está fazendo isso. Embaixo dos meus pés existem receptores que me dizem como o meu corpo está. E aqui existe uma coisa que se chama transferência de informação. A coisa mais importante para nós, seres humanos, se chama olhar. A criança, quando nasce, ela busca incessantemente o olhar dos olhos da sua mãe. Por quê? Porque o hemisfério direito, que é o hemisfério das emoções, ele não sabe, ele está a serviço do quê? Ele busca, ele capta diretamente no olhar da mãe, pela dilatação da pupila, para a expressão do olhar, e ele vai ajudar a formar sinapses dentro do cérebro numa sensação de acolhimento. Essa criança, ela está sendo vista, ela está sendo protegida, e ela vai armazenar lá dentro do seu cérebro as informações necessárias para um bom viver. Tanto que se usa muita expressão, a mãe ela está com os brilhos nos olhos quando vê o seu filho. Mas não pode ter o telefone celular. É retina com retina, é pupila com pupila. E essas imagens, a criança, ela capta, porque é completamente inconsciente, a intencionalidade da mãe. Não basta simplesmente estar presente. Tem que estar presente. Não dá para fazer de conta que as coisas acontecem por acontecer. Então, existe uma transferência de informações entre uma pessoa e outra. E, obviamente, isso aqui é criado um campo. Um campo energético. Quantas vezes, se tu olhas para os olhos de uma pessoa, tu consegue perceber a intencionalidade dela. Ninguém consegue disfarçar um sorriso falso. Por uma coisa muito simples. Porque a expressão facial do sorriso, ele é de nervos e de pares cranianos de um cérebro primitivo. E era extremamente importante para que nós possamos ter sobrevivido, reconhecer quem nos dava um sorriso ou quem mostrava os dentes para nós. Então, quantas vezes a gente diz, tem um sorriso de mentira, né? Então,
aqui está uma questão neurobiológica. Isso aqui forma uma unidade, forma um campo. E que mundo que é esse? Nós temos uma estrutura física. A nossa vida, ela não é regida somente pelo cérebro, mas por toda uma estrutura física, mental e espiritual. Nós temos que saber que o nosso cérebro ele tem uma natureza elétrica. Aí vocês vão dizer, mas o que é isso? Então, assim, se tu botar um aparelho de eletroneuromiografia, de encefalografia, tu vais ver que tem frequência, e tu faz a leitura. Energia é igual a mc2 ao quadrado, certo? Até aí tudo bem. Então, energia tem massa. Massa, sobre a ação da gravidade, ela tem um peso. Por isso que Rodin fez o Pensador. Porque ele colocou a palma da mão para sustentar o peso do pensamento. E qual é o pensamento mais pesado que nós temos, que nós podemos suportar? A culpa. A culpa, ela é tão danosa para o ser humano que foi criado a confissão. E de tempos em tempos é muito bom que tu te confesse para tu fazer a expiação do peso mental. Por isso que uma pessoa que se sente culpada, ela tem o quê na consciência? Um peso. E quem é culpado merece uma penitência. E uma penitência, se não for, vai para uma penitenciária. Então, o tecido nervoso, ele é elétrico. E aí eu pergunto o seguinte, por que o meu cérebro, sendo elétrico, ele está sujeito às leis da física diferente de uma hidrelétrica? Não tem lógica. Não existe lógica para isso. E a característica da consciência é que ela é uma unidade, é uma subjetividade, e ela tem uma coisa que se chama previsibilidade. Para nós podermos viver, nós precisamos ser previsíveis. E isso é do instinto. E o cérebro, ele funciona como uma unidade. Ele é fragmentado do ponto de vista de anatomia. Mas a fisiologia dele, a função dele de proteção e de previsão é uma coisa só. A comparação funcional das imagens sensório-motoras geradas internamente com a informação sensorial em tempo real do ambiente imediato do organismo chama-se percepção. Para vocês terem uma ideia, vocês imaginem, assim, a nossa vida é regida por imagens. Eu vou sair daqui e eu quero que vocês tenham a ideia de que a nossa mente é essa tela. E eu estou sentado aqui, recebendo informações dessa tela. Ela está passando para mim. E eu estou com o comando aqui na mesa dizendo, tu vai para cá, tu vai para lá, tu pensa isso, tu pensa aquilo. E toda a nossa vida é gravada dentro do nosso cérebro como imagens. Nós não sentimos cheiro, nós vemos cheiro. Nós não ouvimos músicas, nós vemos músicas. Porque toda a nossa memória, óbvio que ela se confunde, sempre traz fundamentado imagens. Lembranças são imagens.
Agora, isso é uma opinião minha, vem à minha mente a ideia inicial que o mundo vivido é regido pelas imagens internas produzidas pela mente humana. O meio externo serve somente para completar a falta de algo. Eu vou buscar, o ser humano, ele é um animal que ele vive na eterna busca de satisfazer as suas necessidades. Do primeiro momento ao último. E a capacidade de prever é fundamental para a sobrevivência da espécie animal, que opera em níveis conscientes e inconscientes. Essa imagem desse homem olhando para algum lugar, que eu deduzo que seja uma janela, vocês acham que ele está fazendo o quê? Ele está olhando. Ele não pode estar enxergando nada, mas ele está olhando. Existe uma imagem. Essa imagem é a que produz as alterações necessárias para que nós possamos viver. Nós não vivemos sem imagens. Próxima. Não. Não vai dar para passar? Esse vídeo é um trailer do filme Divertidamente, da Pixar, onde que fala sobre alegria, tristeza, ódio, rancor. Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a alegria. Riley. Que fofa. É a nossa princesinha. Foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! Pode tirar a mãozinha, obrigada. Depois a sala de comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Essa é a Nojinho. Basicamente, ela evita que a Riley se envenene. Brócolis. Toma essa! Esse é o raiva. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Essas são as memórias da Riley. A maioria delas é alegre. O que houve? Tristeza! Ela colocou mão na memória! Como foi na escola? Foi até legal, eu acho. Faz mão da alegria! Pode consertar, não pode? Agora já é hora daquele palavrão? O que faremos? Nada funciona, por que nada funciona? Deixa eu! Isso é um mega problema. A alegria é boa nisso. Onde estamos? São memórias de longo prazo. Nós podemos dar um jeito. Voltamos para a sala de comando. Olha as memórias. Pense positivo. Tudo bem. Positivamente, penso que vai se perder. Que lugar grande! Terra da imaginação. Produção de sonhos. Um unicórnio colorido, olha lá. Amei seu papel em Aventura das Fadas, parte 7. Tá bom, fui. Beijinho. Vamos, abraço em grupo. Já chega! Não, calma. Pensei em algo bom. Jeitinho brasileiro. É só fazer uma força. Não gosto. Ah, imagina. Sou chata. Fica de boa. Legal, vivemos mais um dia. É o que eu chamo de um verdadeiro sucesso. Meus parabéns! Segura. Onde está a alegria? Por que eu trago isso aqui? Porque toda pessoa que chega na apometria, independente do problema, é um ser humano.
ela não é só problema espiritual. E nós aqui temos que abrir os nossos olhos para ver uma realidade além. Da mesma forma como os médicos não olham para o mundo espiritual como uma possibilidade, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ampliar o nosso olhar. E essa estrutura aqui, que é o cérebro, cada parte tem a sua função, mas o cérebro funciona como um todo. E aqui vai ao encontro das pessoas que vejam o seguinte: o cérebro, ele tem frequências. E, para mim, a coisa mais importante é que no sistema interlobal, a faixa gama predomina na faixa de 40 Hz, de uma forma média. Ela sincroniza e promove a ressonância e integrações dos vários sistemas neuronais. A pergunta que eu faço: aqui não seria o local onde possa haver a interferência do plano espiritual? Basta tu desconectar a razão e o sentimento para tu estar lascado. Porque tu só é quem tu és. Porque tu congrega a razão e a emoção. E quando dizem que a razão não é contaminada pela emoção, mentira. A emoção interfere diretamente na nossa forma de deduzir, de compilar dados e de interpretar. Então, acredito que num curto espaço de tempo, nós estaremos olhando muito para isso aqui, dentro do ponto de vista neurobiológico. E aqui eu acho que é a chave da conexão entre as terapias espirituais e a medicina. Trabalhar com frequência. E aqui é uma imagem de uma ressonância magnética dessa estrutura tão maravilhosa que é o cérebro humano. E aqui é uma peça anatômica de um cérebro. Quando nós olhamos para isso, vocês vão dizer, que coisa linda. Mas vocês se deram conta que essa peça anatômica esteve na cabeça de uma pessoa e que esse cérebro foi a conexão entre o amor e o ódio, entre a liberdade e a culpa. Foi esse lugar que permitiu fazer a conexão de todos os mundos. Hoje ele simplesmente está aqui sendo demonstrado para nós como se ele fosse isolado. Não. Aqui habitou uma vida. E aqui eu coloco assim, como esse círculo, eu mimetizo como se fosse o todo. E nós estamos sujeitos a ações de todos os eventos possíveis, desde naturais, energéticos, de cultura. A cultura é a única doença transmitida de pai para filho. Né? Onde é que eles determinam como a gente vai caminhar na nossa vida. E aí eu tenho essa estrutura cerebral, o sistema nervoso autônomo, que faz a coordenação do cérebro para o corpo. E quanto mais externo for esse círculo, menor é a ação individual em cima da pessoa, mas a maior abrangência. Quanto maior a ação ou a força externa, menos tu é capaz de escapar. Tá? E se essa força aqui, pequenininha, ela tem
pouco poder, mas ela tem a imensa capacidade de provocar dano. Por exemplo, tu vai visitar um familiar teu no hospital. E tem aquele guarda. Aquele guarda, o mundo dele é a porta do hospital. Tu vai entrar, ele coloca o pé e diz que tu não vai entrar, tu não vai entrar. Ele te provoca um dano total. É um médico que prescreve uma medicação cara, podendo prescrever uma medicação barata. É uma enfermeira que faz uma medicação de uma forma grosseira, em vez de ser delicada. O médico, o porteiro, o enfermeiro não mandam nada no mundo, mas ali ele pode provocar dano para ti. A minha conclusão é que uma necessidade premente de devolver a chave da vida à própria pessoa. Às vezes, eu vejo nos trabalhos de apometria, pessoas doentes, elas se colocam como uma posição de vítimas. Eu não consigo entender. Eu não entendo isso. Como é que tu pode ser vítima se o mesmo DNA dessa célula maligna é o mesmo que o teu? Tu não foi comprar um câncer no supermercado? Tu não ganhou de presente e não foi uma maldição? Está ali, o DNA é o mesmo. Então, penso que todo o atendimento apométrico, ele deveria ser precedido de uma entrevista e dizer o quanto tu queres te comprometer contigo. A criação de grupos terapêuticos pré e pós-sessão apométrico pode auxiliar e melhorar os resultados finais da técnica. Por uma coisa muito simples. Se a nossa vida é regida por imagens, às vezes uma palavra de conforto e esperança modifica a frequência. E se as criaturas estão me perturbando, bom, não vai perturbar a mim, vai perturbar o outro. E aí fica mais fácil o trabalho apométrico. E, ao meu ver, deveríamos preparar os colaboradores a conhecer os mecanismos mentais por auxílios aos desencarnados. Eu não sei, eu não tenho muita experiência, mas eu acho pouco provável. Uma pessoa que morre, ela muda de comportamento de uma hora para outra. Aquilo que causava dor nela, há meio minuto atrás, morreu, acho que continua causando dor. O pensamento é o mesmo. Então, se nós nos prepararmos melhor para entender como funciona o pensamento humano, nós vamos poder ajudar aos encarnados e aos desencarnados. E eu termino essa apresentação com um pequeno filme e com uma mensagem. Que eu, além de poder ver, que eu possa emprestar os meus olhos para que não possa ver quem está na escuridão. So what is he doing now? He's down on one knee, handing her flowers. She doesn't want flowers. She wants a ring. That's what he's afraid of. But wait a minute. She just threw all the flowers on the ground and stormed off. She wants a ring. He's going after her. Forget it, kid. She's gone. Hey, you know, if it wasn't for you telling me what's going on in that park, I don't know what I'd do. I enjoy it. You made me realize that there's plenty to enjoy without having to see it. Thanks. Forget about it. Eat your lunch.
who's sitting on the bench, holding the flowers. You're kidding. I kid you not. Well, what's he doing? He's standing up. She's back. She's what? She's taking the flowers. And what? And she's giving him a big kiss. Oh, he's back down on one knee again. Uh-oh. But this time, he's got something else. A ring? Yep, you got it. Way to go, kid. Rory, are you ready? Am I ready? Who can ever be ready for something like this? I know, but it is time. Well, if it's time, then it's time. Good luck, my friend. Only one tray? He didn't make it. Nurse, will you do me a favor, please? Would you take a look down at that park and tell me what you see? Mr. Johnson, there's nothing outside this window but a brick wall. Que nós possamos ser os olhos de quem não pode ver. Que nós possamos levar a esperança de quem não tem. Porque no final dos tempos, se esse tempo houver, todos nós estaremos juntos. Não adianta eu correr na frente e deixar alguém para trás. Obrigado.